pessoal. Estamos aqui na primeira edição do nosso podcast, Jorge Gomes Advogados, iniciando 2024. Estamos aqui hoje na presença da doutora Micaele, a doutora Isabela, que é do nosso time de planejamento patrimonial, e o nosso sócio, doutor Luiz Paulo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que vai movimentar muito o ano de 2024, né? Tá ligado à reforma tributária, mas é um subtema dentro da reforma tributária relacionado ao impacto no imposto de doações e inventários, né? O famoso ITCMD em São Paulo, em alguns estados ele chama ITCD, e eu quero iniciar aqui passando a palavra para a doutora Isabela, né, para ela nos trazer, a princípio, um breve resumo de quais pontos foram abordados na emenda 132. A gente chamava de PEC 45, né, e hoje essa PEC virou uma emenda constitucional, ela é a emenda 132. Em que pontos, basicamente, doutora Isabela, a emenda tratou em relação ao imposto de doação? Você pode resumir para nós? A 132, ela trouxe 3 pontos muito importantes para essa nova mudança, né? O mais destacado dentre os 3 é da progressividade da alíquota do ITCMD. Hoje, em muitos estados, a alíquota ela é fixa no patamar de 4%, mais ou menos, que é o caso aqui de São Paulo, né? E essa é uma alteração que agora vai ser regra em todos os estados, que seja progressivo até o teto de 8%, né? Então, isso vai trazer alguns questionamentos e algumas problematizações para os estados que vão ter que aumentar, né, criar leis específicas para isso, e principalmente para o contribuinte, né, que vai ter essa grande alteração no patrimônio, porque o valor vai ser bem alterado. Um outro ponto é enquanto a competência, de onde vai incidir o imposto de transmissão também. Um segundo ponto, uma segunda alteração, é quanto à competência do ITCMD também, em relação a onde ele vai incidir nos casos de inventário. Anteriormente, essa incidência ela ocorria onde se processava o inventário. Então, o que acontecia? Os herdeiros escolhiam qualquer estado onde, em relação a, claro, aos bens móveis, né, os bens, títulos, enfim, para fazer o processamento desse inventário. E hoje teve essa alteração. Não é mais onde se processa o inventário, e sim onde residia ele reside, o decujus, né, o falecido, reside, né? Isso, exatamente. Residia, né? Residia, já não reside mais. Esses 2 pontos são muito importantes, vão causar bastante dificuldade para muita gente, né? Porque a gente já está acostumado com a outra forma. E um terceiro ponto que ainda está em discussão é sobre as doações no exterior, que anteriormente, né, era necessário lei complementar para que fosse regulamentado as doações do exterior. E hoje não será mais assim. Ainda existe uma certa discussão quanto a isso, É uma grande confusão essa Exatamente. parte, né, do exterior, porque no estado de São Paulo, onde residia ele reside, o decujus, né, o falecido, reside, né? Isso, exatamente. Residia, né? Residia, já não reside já não mais. reside mais. Esses 2 pontos são muito importantes, vão causar bastante dificuldade para muita gente, né? Porque a gente já está acostumado com a outra forma. E um terceiro ponto que ainda está em discussão é sobre as doações no exterior, que anteriormente, né, era necessário lei complementar para que fosse regulamentado as doações do exterior. E hoje não será mais assim. Ainda existe uma certa discussão quanto a isso, É uma grande confusão essa Exatamente. parte, né, do exterior, porque no estado de São Paulo existiam discussões judiciais desde o início dos anos 2000 a esse respeito, e ali por volta de 2010, mais ou menos, houve uma pacificação no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, entendendo que falta uma lei complementar, tanto em inventários quanto em doações. Apesar de São Paulo ter pacificado isso,
levou bastante tempo para esse tema ser decidido no Supremo Tribunal Federal, né? E foi decidido no Supremo Tribunal Federal aqui já próximo de 2020. E a discussão toda gira na falta de uma lei complementar. Tanto que no ano de 2022 para 2023, o Supremo deu uma ordem para o Congresso criar essa lei complementar, e o Congresso não criou essa lei complementar até hoje. Então, a gente tem todo esse cenário, né, por trás disso. A PEC 45 tentava resolver isso, tirando a necessidade de lei complementar, mas o texto que foi promulgado acabou não incorporando isso. Entre as indas e vindas de Câmara e Senado, isso não foi incorporado. Então, a gente tem uma disciplina na emenda provisória, né? Uma disciplina provisória dessas tributações no exterior, mas a gente não tem ainda um cenário definitivo de como isso vai ficar. Então, esse é um ponto, né, para aquelas famílias que possuem bens no exterior, que ainda não fizeram um planejamento sobre isso. É muito importante procurar uma consultoria, uma ajuda especializada para entender em que ponto, em que cenário essa família se enquadra, se ainda há alguma oportunidade de fazer um tratamento e um planejamento desse patrimônio e tentar se enquadrar nas regras antigas, né? O que preocupa e o que a gente visualiza com bastante atenção é justamente isso, né? Não é um tema novo, é um tema que principalmente no estado de São Paulo, o estado de São Paulo vinha questionando muito essa questão das doações no exterior sem o recolhimento do respectivo imposto. Tramitou durante muito tempo no judiciário, até o STF se posicionar. O STF se posicionou, determinou que o Congresso editasse a lei complementar e ainda assim, muitas famílias com muito patrimônio no exterior ainda teima em não resolver essa questão. E hoje a gente tem essa transitoriedade através de uma emenda constitucional, né, que fica meio estranho. Ficou bastante estranho. Uma emenda constitucional que gera algo transitório para algo que foi incorporado na Constituição Federal. E que deveria ter sido uma lei complementar, mas que até hoje não foi. Então, agora, o recado até quando as famílias que possuem bem no exterior vão aguardar para definir essa questão, né? Então, essa é uma grande preocupação e acho que foi muito bem colocado, Isabela, esses 3 pontos, né? No que se refere, o Thiago colocou bem, 2024 será um ano determinante para os planejamentos sucessórios, né? Tendo em vista toda a problematização que existe, a preocupação que existe nesse cenário, e necessariamente tem que olhar esses 3 pontos hoje em dia. Só fazendo um acréscimo em relação a essa parte de bens no exterior, a gente ouve bens no exterior e fica parecendo que é uma coisa extraordinária, né? Que só grandes patrimônios, pessoas proprietárias de grandes patrimônios possuem. De fato, alguns proprietários de grandes patrimônios possuem ativos no exterior, mas, por exemplo, vamos pensar no agro. Muitos empresários, muitos empreendedores do agro investiram em terras no Paraguai. E lá atrás, o preço era totalmente diferente, né? Você conseguia comprar grandes áreas no Paraguai. Então, a gente tem, em regiões de agro, muitos produtores rurais que têm investimentos relevantes no Paraguai. A gente está falando de planejamento deste patrimônio, né? A gente está falando também, em tempos mais recentes, está cada vez mais fácil você ter uma conta no exterior, você alocar ativos financeiros no exterior. Algumas pessoas têm casas nos Estados Unidos e são pessoas de classe média. Essas pessoas precisam pensar nesse patrimônio. Então, esse é um ponto muito importante, até para desmistificar. Não é pensar que recursos no exterior é coisa de quem está escondendo o patrimônio. Muito pelo contrário. Hoje é lícito e você tem estruturas muito interessantes até em sucessão. Só que as pessoas alocam o ativo no exterior pensando em sucessão, mas não tem uma estrutura jurídica customizada para isso, né? Então, esse é um ponto de extrema importância. E nós mesmos fomos muito consultados no final de 2022, início de 2023, que foi o início do mandato do novo presidente,
principalmente famílias relacionadas ao agro, né? Que tem uma posição mais para a direita, muito preocupados do que seria o Brasil nessa nova fase e transferindo uma importância importante, uma importância financeira importante para o exterior. Né? Até como forma isso de, também, para segurar, de defesa, né? De defesa. Então, acho que é isso, é muito bem colocado. A gente não está falando de patrimônios espetaculares, a gente está falando do dia a dia. Sim, de pessoas normais. Né? Eu queria voltar num ponto que a doutora Isabela colocou aqui, e acho que é o ponto com aplicabilidade prática muito grande, falando agora do patrimônio brasileiro, né, não do patrimônio no exterior necessariamente, que é essa questão da alíquota. E acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco mais sobre isso. Hoje, como que é o sistema anterior à emenda, anterior à reforma? As alíquotas podem ser progressivas, é uma opção. E nós já temos vários estados onde as alíquotas são progressivas. A gente pode aqui, sem pretensão de falar de todos, mas a gente pode citar o Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rondônia, Bahia. Então, vários estados elas são progressivas. E em todos esses lugares, a gente tem um ponto em comum. Essas alíquotas sempre estão na faixa ali próxima de 8%. Por que 8%? Porque 8% é o teto que atualmente a resolução do Senado permite. O que a emenda está fazendo? O que a reforma tributária fez? Ela tirou de facultativo para obrigatório. Então, a redação é: o ITCD, o ITCMD será progressivo. Agora é um mandamento. E aí qual que é a consequência natural? Pensando em São Paulo, a alíquota do ITCD em São Paulo é de 4%. Não vai ser progressivo com 4%. A gente pode esperar um aumento que hoje é pelo menos para 8%, que é o teto que o Senado estabelece. São Paulo já tentou fazer isso em outra ocasião, pelo jogo político estadual isso acabou não sendo aprovado, né? Então nós estamos falando do processo legislativo, mas agora, com a entrada em vigor dessa nova redação, essa opção deixa de existir. Então a dúvida é para quanto vai aumentar, se é para 8 ou se é para mais de 8. E esse projeto de lei que acabou não sendo aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, patrimônios acima de 2 milhões e 400 já atingia a alíquota máxima de 8%. Ou seja, é um patrimônio de uma classe média, não é um patrimônio tão expressivo assim. Não precisa ser produtor rural. Não precisa ser produtor rural e não precisa ser grandes fortunas. Exato. Né, que é o que normalmente a classe política divulga para ter um discurso um pouco mais aceito na grande mídia. Né? Exatamente. É sedutor pensar em progressividade, né? Pensando que o patrimônio maior vai ser tributado. Mas é o que o Dr. Paulo mencionou. Com um patrimônio de 2 milhões e 400 mil, você já está na alíquota teto. Então é algo perigosíssimo. É algo que não vai trazer, na prática, essa progressividade esperada. Né? Uma outra coisa que preocupa é que uma alteração de alíquota para esse fim pode vir também embutido outras alterações de base de cálculo. Né? Hoje ainda se pode fazer uma doação de cotas de uma empresa calculando pelo patrimônio líquido. Né? A legislação de São Paulo, por exemplo, ela é justamente desta forma. Quando você vai fazer uma doação de cotas, você tributa pelo patrimônio líquido. Já houveram também outras tentativas de se tributar pelo valor apurado por meio de um balanço por determinação. Então, um resumo importante que eu acho que cabe em relação a esse ponto é aquele produtor, ou enfim, aquela família que ainda não fez o planejamento do seu patrimônio, talvez a gente esteja no ano de 2024 na última oportunidade de fazer isso sem um aumento bastante significativo de carga tributária. E não tenha dúvida, Thiago, com essa nova determinação da reforma tributária, todos os estados, simplesmente o discurso vai ser: estamos cumprindo a determinação da reforma tributária. Com isso, a gente está colocando a alíquota de forma progressiva e automaticamente vão colocar a mudança na base de cálculo. Eles vão aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade que eles vão colocar quase que como
automática, obrigatória em decorrência da reforma tributária e vai passar. Vai passar, disso eu não tenho dúvida. Isso até para ajudar no valor, né? Para alcançar o teto de 8%. Então, como vocês comentaram, né? 2,5 milhões. Às vezes, a base de cálculo, subindo esse valor, acaba subindo também. E aí, enquadra já diretamente na alíquota de 8%. Às vezes, o patrimônio nem vale exatamente esse valor, né? Exatamente, eu acho que e isso é muito importante também. Uma situação ruim já é hoje, né? Sim. Pensar numa progressividade com a base de cálculo eleita hoje, né? Que é o patrimônio líquido. Outro muito pior é pensar numa progressividade com uma base de cálculo fazendo a avaliação presente Sim. de todo o patrimônio, de todo o ativo que consta na empresa, principalmente em se tratando de uma empresa patrimonial. E não pensando só nas doações, né? É importante pensar também no caso de inventário, que principalmente hoje aqui é 4%, em alguns estados é 6%, já com certeza vai subir para 8%. É o Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é nosso vizinho, que hoje doações em vida é 3% e inventário é 6%, ou seja, não é que muda de 3 para 6, é o dobro, né? É o dobro do valor. Certamente vai chegar a alíquota máxima de 8%. Porque mesmo quem já está na progressividade e às vezes só que não está no limite, vai aproveitar a deixa para chegar no limite. É verdade, com certeza. Ainda falando um pouco sobre isso, né? É legal a gente observar a experiência dos estados em que essa progressividade já foi implantada. O estado do Mato Grosso, por exemplo, a progressividade já existe. Né, o MT, o Mato Grosso. Isso, e é importante o senhor citar isso, porque lá é escalonado, né? Então, ele vai... tem a isenção... Tem uma faixa isenta. Isso, tem uma faixa isenta, e aí ele passa a tributar de cima. Então, assim, tem a faixa isenta, não vou me recordar agora, vamos dizer aí que seja uns 50, não tenho certeza. Ele vai continuar sendo isento, e aí vai começar a tributar a partir dos 50. Então, tudo que passar os 50 que entra já na alíquota de 2% e assim ele vai encaixando por faixa. Isso, né? exatamente. Se o patrimônio for de 1 milhão, na faixa de 0 a 50 não paga nada. Isso. Aí na faixa de 50 até a próxima faixa aplica a respectiva alíquota. E o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, no Mato Grosso tem uma particularidade interessante, que as faixas não são iguais para doação ou causa-mortes. As faixas em causa-mortes, ou seja, para inventário, elas sobem de uma maneira mais suave. Ela demora mais para chegar no 8%. Já nas faixas de doação, elas sobem mais rapidamente. Qual que é a vontade política representada nisso? Olha, se você for fazer doação em vida para escapar do inventário, você vai pagar mais imposto. Olha a mensagem implícita, né, por trás disso. E as pessoas, né, os produtores do Mato Grosso tiveram muito tempo para se organizar. Essa alteração não é uma alteração tão antiga assim. Eles tiveram muito tempo para se organizar e agir antes dessa alteração. Então, o que a gente tem visto em termos de planejamento patrimonial é que os governos têm tentado restringir o benefício que decorre desse tipo de trabalho. Mas existe aí ainda muita vantagem legal, lícita, para ser obtida, e existe também a questão de governança, que aí foge um pouco da parte de tributação, né? Talvez não seja o foco nosso aqui hoje, mas a parte de governança ainda é uma vantagem um tanto quanto intangível, né? De você planejar as regras dentro da família, organizar o arranjo familiar, para que isso também não seja objeto de disputa. Então, é importante a gente olhar para planejamento de patrimônio não apenas pensando em aumento de carga tributária, em reforma, em quanto custa, mas nos benefícios indiretos. A partir do momento que o teu patrimônio está alocado dentro de uma estrutura construída desde o princípio, com o objetivo de perpetuar, de dar perenidade para esse patrimônio, você vai continuar, para além da economia tributária, a colher frutos também numa gestão muito mais eficiente dentro do grupo familiar, especialmente na parte de prevenção de conflitos, prevenção de litígio. Então, esse é outro convite também que se faz a pensar quando pensa em planejamento. E a própria segurança do patrimônio, né, Thiago? A gente vê agora essa recente decisão do STF no que se refere ao regime de bens
pessoas maiores de 70 anos, né? Que disponibilizou para eles a livre vontade, né? Ou seja, se eles pactuarem de forma diferente, ok. Mas isso não deixa de ser uma preocupação da família, né? E não vou aqui colocar qual frente está certa, porque eu acredito que não esteja, não tem uma verdade absoluta nesse cenário, mas existem peculiaridades, existem casos e casos para serem estudados e bem regulamentados. E quando a gente fala em planejamento sucessório, é prever esse tipo de situação. Porque a gente sabe que tem toda a discussão tributária envolvida, tem segurança, tem as peculiaridades dos herdeiros, tem a diferença do herdeiro para o sucessor, mas também tem a vontade de manter o patrimônio dentro da família, né? Então isso é, sem dúvida alguma, também um assunto muito importante que está evoluindo muito. Sim. Que está evoluindo muito. E aí eu acredito que, já que o Supremo analisou essa questão do regime de bens para pessoas que casarem com maioridade, também vai ter a questão da separação consensual na morte, né? Como que fica? Se eles pactuarem uma forma diferente no que se refere à sucessão, também vai ser respeitada? Ou não? Nesse caso, vai impor o artigo 1829, lá que determina que no caso mesmo em caso de separação consensual, com a morte de um, o outro é herdeiro em igualdade de condições com os demais. Autonomia da vontade vai valer também nesse caso, né? Porque a decisão do Supremo foi no sentido de preservar a autonomia da vontade, né? Tirar aquela presunção de que a pessoa que casa com mais de 70 anos está sofrendo o golpe do baú, vamos falar bem a verdade, né? Então o Supremo tornou isso uma presunção não mais absoluta, né? Uma presunção que pode admitir a manifestação de vontade. E no caso da adoção de regime de separação de bens, né? Consensual, né? Como exatamente, né? Quando é feito um pacto antinupcial para escolher um regime de separação de bens de pessoas de qualquer idade, independente, né? De serem idosas. Vai prevalecer a autonomia da vontade? Olha como isso impacta em planejamento patrimonial. Olha como o planejamento patrimonial não é simplesmente, e esse é um ponto que a gente não pode nunca perder de vista, não é abrir holding. Planejamento patrimonial não é abrir holding. Planejamento patrimonial é entender impactos tributários, tanto de sucessão quanto de exploração de patrimônio, é entender direito de família, direito de sucessões, direito de matrimônio, entender direito societário, né? Então, saber os pontos de uma SA e de uma limitada. A diferença de uma limitada. Quando usa um tipo societário, quando usa outro, né? Então, a gente começa normalmente a falar desse assunto pensando em quanto vai economizar de TCD ou de TCMD, dependendo do estado onde o contribuinte esteja. Mas a gente precisa necessariamente evoluir para esses outros pontos também, né? Doutora Micaele, diante de tudo isso, o que você nos fala? Bom, doutor, eu acho que o que vocês colocaram, todos os pontos são importantes, mas o principal ponto é que, diante da progressividade, uma alíquota hoje de 4% pode virar 8%, ou seja, dobrar o valor que você paga hoje. E lembrando que o planejamento patrimonial não é simplesmente constituir uma holding, como dizem. Envolve relações familiares, são questões complexas que demandam tempo. E a depender do volume do patrimônio, demanda tempo esse planejamento. Então, é importante que as pessoas que tenham interesse em fazer doações pensem o quanto antes e se organizem o quanto antes para procurar um advogado da sua confiança, alguém da sua confiança, para te auxiliar nesse processo todo, né? Porque não é simplesmente constituir uma holding e tá tudo certo, né? Tem os impactos tributários, tem os impactos no relacionamento familiar mesmo, né? Que tudo isso a gente se preocupa muito com todo esse contexto. E hoje nós estamos tranquilos em 2024, olha, enquanto isso a progressividade ainda não está valendo, mas vamos supor que uma lei complementar seja
criada em setembro, ela passa a valer a partir do ano que vem. Então, 2025 já estaria vigente, né? 2025 já estaríamos enquadrados nessa progressividade. Nós estamos agora fevereiro, quase março, então daqui a pouquinho já é setembro, final do ano. Então, a gente não tem tempo para se organizar assim de forma com tanto tempo assim para pensar. Então é uma questão importante para a família pensar, organizar e ver se realmente vale a pena. Na verdade, eu não consigo enxergar não ter benefícios, né, em você fazer um planejamento patrimonial. Eu só consigo enxergar benefícios. Então, por isso que eu aconselho, assim, ao quanto antes, as pessoas se planejarem, se organizarem para fazer isso. A grande questão que a gente verifica no que se refere a alguma resistência para fazer, porque é como você falou, a gente até, eu e o Thiago especialmente, a gente até questiona o cliente, nos traga um ponto de vista negativo para fazer esse tipo de trabalho. Nos dá a oportunidade de discutir, né? E, tirando preconceitos, né? Normalmente a resistência o patriarca sabe que ele vai ter uma dor. Existe uma discussão velada sobre o patrimônio ou sobre os herdeiros de uma forma geral, e ele simplesmente não está afim de entrar naquele problema. Enfrentar isso. Enfrentar isso. Só que, assim, com o perdão da palavra, é a maior burrice que existe. Porque só ele sabe o quanto custou de sacrifício, de trabalho, para ele poder ou conquistar ou manter aquele patrimônio. Deixar de resolvê-lo em vida, porque ele está pensando que pode ser que exista uma discussão, né? É colocar à deriva todo esse sacrifício de uma vida, ou de mais de uma vida, porque normalmente o patrimônio vai sendo conquistado pelas gerações. E com a morte, essas discussões aumentam muito mais, né? E nós, como advogados, estamos aqui exatamente para isso, para auxiliar nessas questões decisivas da família, né? De dar direcionamento, de pensar na melhor estratégia. Então, exatamente, doutor, fugir disso não vai adiantar. Você pode fugir hoje, mas com a morte, inevitavelmente, os seus filhos passarão por isso e pode ser muito pior. E o que a gente sempre fala... Desculpa, Isabela. Não, Isabela ia falar. eu ia, mas... E o que a gente sempre fala o profissional envolvido num planejamento sucessório, ele tem que conhecer direito tributário, ele tem que conhecer direito de família, ele tem que conhecer direito da empresa, né, tipos societários, mas tão importante quanto ter o conhecimento técnico de todas essas três áreas que militam na questão do planejamento sucessório, o profissional envolvido tem que ter sensibilidade para lidar com temas complexos de uma maneira mais harmônica possível, justamente para não ser ele quem vai provocar uma discussão que às vezes é um impeditivo de se caminhar nesse trabalho. Então, muitas vezes, em se tratando de determinado tema, é importante deixar a família maturar um pouco aquele tema, para depois voltar a conversar, dar um passo atrás, né, Thiago? Para depois voltar no tema, porque justamente isso. Tem temas que são complexos. E o que a gente costuma falar é que temas complexos têm que ser discutidos em momentos fáceis. Discutir temas complexos em momentos difíceis, não há outro caminho que não a discussão, né? Invariavelmente. Eu ia comentar que uma vantagem do planejamento é exatamente evitar que tenham brigas ou que tenham discussões no decorrer do trabalho, né? Porque é dar autonomia à vontade do patriarca. Então, aquilo que ele decide é realizado e seguido pelos demais, né? Então, essa é um enfoque, é uma vantagem muito importante que tem dentro do trabalho e que deve ser bastante apreciada. Realmente. O Luiz Paulo falou desse comportamento, né? A gente ouve muito as pessoas falarem, eu não vou mexer com isso. O dia que eu morrer, eles que se resolvam.
E você tocou num ponto fantástico, porque o dia que eu morrer, vai prevalecer tudo, menos a minha vontade. Né? E todo patriarca, toda independente, toda pessoa que construiu alguma coisa, ela nutre expectativas. São expectativas nobres, né? A expectativa de que aquilo que eu construí sirva para as próximas gerações, que eu identifique nas próximas gerações alguém capacitado para fazer melhor do que eu fiz, aumentar aquilo, Gerir tornar tudo. aquilo ainda mais importante, mais grandioso. E quando você não planeja, muito provavelmente isso não vai acontecer. Vai prevalecer a vontade daquele que joga melhor, que negocia melhor, ou até mesmo a vontade de um terceiro, que seria um juiz. Né? Se virar uma briga, quem vai decidir é o juiz. É trazer alguém de fora que não tem a cultura da família, que não tem o entendimento da família para resolver. E aí, ô Thiago, assim como a gente iniciou essa conversa falando isso, né? 2024 é um ano de planejamento sucessório. A gente visualiza outros tantos quantos profissionais também com esse mesmo pensamento. E o que me preocupa é, às vezes, colocar na mesa, pensar em planejamento sucessório apenas com uma figura, por exemplo, de uma escritura de testamento. São tantas as possibilidades da gente tratar o patrimônio de uma forma inteligente, pensando tributariamente, né, na melhor inteligência fiscal, pensando em termos de segurança, pensando em termos de sucessão propriamente dita com os herdeiros, pensando em questões que envolvam o patrimônio, seja ele em termos de cotas ou ações de uma empresa, pensando ele enquanto um ativo imobilizado, a melhor forma de exploração, que me preocupa muito também. Instagram divulga tudo, né? Não tem um filtro para verificar aquilo que é legal e aquilo que não é legal. A seriedade, né? A seriedade. Parece tão simples olhando o Instagram. A seriedade, o comprometimento, o olhar que está tendo, se é só aquilo ou se é algo mais. Então, uma coisa que me preocupa é isso, é tratar o planejamento sucessório de uma forma tão simplista que às vezes não consiga atingir todo o resultado que ele pode proporcionar. E é importante mencionar também que hoje existe um preconceito de que planejamento patrimonial é blindagem. E que não é uma verdade, né? Muito longe disso. Muito longe de ser uma blindagem. Então, é um preconceito que já está aí, que afasta talvez um pouco as pessoas por achar que é somente para isso e que realmente não é. Tem toda essa dinâmica. Até porque dentro. blindagem, né, traz a ideia de que tem algo obscuro, né? Exatamente. Tem algo que precisa ser escondido e protegido, a todo custo. né? E não é isso, né? São estratégias jurídicas. Se você tem uma questão familiar, você não precisa de uma blindagem. Você precisa de uma estratégia jurídica para lidar com a questão familiar. E por aí vai, né? Você tem uma questão com uma fiscalização, com uma dívida, você precisa de uma estratégia jurídica para conviver com isso. Você não vai se blindar disso. Você vai ter que enfrentar isso e resolver. E o planejamento vem nessa forma, né? A blindagem parece que, olha, eu estou escondendo algo de alguém, preciso me proteger para isso. Muito longe disso, né? Acho que é isso, né? Acho que a gente encerra o nosso... Eu durmo, a gente encerra.